Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Bom, hoje nós estamos aqui com o palestrante Adriano, que ele vai falar sobre o tema debates, né? Dando sequência à série das web palestras sobre os debates para pré-conferências de saúde. Hoje o tema é Rede Regionalizadas de Atenção à Saúde, Desafios na Integração e Coordenação do Cuidado. Então, Adriano, ele é graduado pela Universidade Estadual de Feira de Santana em Odontologia e atualmente também é professor da UFBA em Vitória da Conquista. Além de Adriano, como vocês já podem perceber pela imagem, hoje nós vamos contar com uma breve participação do secretário de Saúde, Fábio Vilas Boas, que inclusive ontem esteve no município de Cabaceira do Paraguaçu e participou do debate da conferência municipal de lá. Então eu desejo, as boas-vindas aqui, a boa tarde e boas-vindas ao secretário Fábio Vilas Boas. E ele vai fazer uma breve fala aqui para nós e depois, logo em seguida, Adriano vai continuar com o tema aqui conosco, tá bom? Seja bem-vindo, secretário. Bom, boa tarde a todos aí ligados nessa webconferência. É uma grande satisfação estar falando com todos vocês nesse canal que nós vamos ativar a partir de agora com a minha participação também. Quero registrar aqui o nosso compromisso do governador Rui Costa, com o fortalecimento da atenção básica em todo o nosso estado. Na próxima semana, no começo de maio, estaremos, eu e o governador, nos Estados Unidos, captando recursos em Washington, no Banco Mundial e no Banco Interamericano de Desenvolvimento, para poder fazermos grandes investimentos no fortalecimento da atenção básica em todos os municípios do estado, na ampliação da rede de unidades básicas de saúde, e no fortalecimento da qualificação da assistência, no fortalecimento de ferramentas como essa, da telemedicina, do telesaúde, levando infraestrutura tecnológica e levando segunda opinião à distância para todos os 417 municípios da Bahia. Nós iremos, agora no mês de junho, iniciar uma importante obra aqui em Salvador, que será a construção do prédio da Central de Telesaúde, que irá ocupar o antigo Solar Boa Vista, no bairro de Brotas, onde teremos uma central de laudos remotos e uma unidade que irá ser responsável por fazer teleatendimento para infarto do miocárdio e depois para acidente vascular cerebral, que irá inaugurar essa nossa interface de colaboração através da teleassistência do telesaúde. Então, quero mais uma vez agradecer a vocês pela participação, por estarem aí conectados, demonstrando o seu interesse em estar se atualizando. Todo o conhecimento que é adquirido, ele acaba retornando em benefício para a população, para o povo, para as pessoas, que é a nossa verdadeira missão. Boa tarde, boa conferência. Bom, nós é que agradecemos, prezado secretário Fábio, pela sua presença aqui com a gente, e que esse momento possa se repetir mais vezes. Muito obrigada, e agora então vamos dar sequência com o tema para o debate, das pré-conferências. Adriano, você poderia então acionar sua webcam e seu microfone para podermos dar continuidade. Já fui apresentado então. Sim, fique à vontade se quiser acrescentar mais alguma informação. Não. Estou ótimo, estou contemplado. Porque meu microfone também estava desligado, mas eu só, já perguntando, são 2h45, tá bom. Então eu quero dar boa tarde a todos, eu estou acompanhando aqui pelo bate-papo, tem pessoas de vários lugares da Bahia, então é um privilégio, assim, de estar aqui com vocês e também aprender, né? Aprender a estar nessa tecnologia. A gente fala tanto do ponto de vista teórico, que a gente tem que colocar a comunicação à disposição de todos, e participar disso também é uma oportunidade de aprendizado, de entender de fato como funciona. Eu espero que seja agradável para todo mundo. Eu sou Adriano Maia, como já fui apresentado aí. Eu estou em Vitória da Conquista. Quero começar fazendo também uma saudação, um agradecimento à Juliana e às pessoas que indicaram meu nome
estar aqui com vocês. Queria, assim, saudar, eu sei que tem muitos colegas meus ouvindo, alunos de iniciação científica, de mestrado, então quero dar um abraço em todos, meus amigos, e vou começar aqui a todos os profissionais que estão aí nos seus lugares me ouvindo. Então, como eu coloquei, eu estou aqui em Vitória da Conquista. Vitória da Conquista tem um campus da Universidade Federal da Bahia, ele é desde 2006, e nós aqui recentemente também temos um mestrado em saúde coletiva. Começamos no final de 2016, 2017, então já antecipadamente é um convite a todos os profissionais do Estado e fora do Estado que porventura estejam ouvindo, que tenham acesso, a estarem conosco brevemente. A gente abre uma seleção todo ano e vai ser um prazer tê-los pessoalmente aqui conosco, né? Também eu quero, também falando do meu lugar de fala, eu e a professora Nília, nós somos líderes do grupo de pesquisa, que é o Observatório Baiano de Rede de Atenção à Saúde, e já temos algum tempo discutindo, estudando sobre a regionalização, mas, sobretudo, aspectos da rede de atenção à saúde, um pouco discutindo a partir de pesquisas empíricas, muitas delas feitas aqui na região de saúde de Vitória da Conquista, mas agora expandindo para outros espaços da própria Bahia, assim, tendo mais ousados, ganhando mais possibilidades de conhecer mais do Estado. Essa palestra, esse convite, eu pensei em falar um pouco sobre as redes regionalizadas, mas, sobretudo, os desafios de coordenar o cuidado numa rede regionalizada e os desafios da integração dessa rede. Não são coisas simples, mas que a gente precisa estar atento do ponto de vista crítico e do ponto de vista das práticas comprometidas. A apresentação, se ela se estender um pouco, eu peço desculpas a vocês, e aí eu antecipo algumas outras coisas, eu adianto para não ocupar tanto tempo, mas eu pensei em colocar já para que todos entendam, um pouco teoricamente, um pouco da regionalização, como é que ela vem se dando, não com tanto aprofundamento, mas só para situar, e na sequência falar um pouco desses desafios, a coordenação do cuidado e da integração assistencial entre os níveis. Uma coisa que me chama bastante atenção, e eu não sei se vocês têm experienciado isso, mas uma sensação de retrocesso ou de um tempo muito difícil para as políticas públicas no Brasil. Então, isso nos deixa com mais responsabilidade, não só de falar, mas de fazer práticas comprometidas. Até algum tempo, eu costumo dizer muito isso aqui entre os colegas, talvez a gente tenha ficado um pouco num lugar de conforto, né, em relação ao Sistema Único de Saúde, uma sensação de que o Sistema Único de Saúde ele já estava ganho, ele precisava apenas avançar. E isso abriu espaço, né, nesse relaxamento da luta, abriu espaço para que esse vácuo fosse ocupado por interesses divergentes de um sistema público de saúde. Eu acho que isso é o que eu gostaria de ficar enfatizando o tempo todo do meu lugar de fala. O tempo todo, eu não estou falando de outro lugar a não ser defender o Sistema Único de Saúde público, totalmente público, e isso é fundamental para entender o que eu vou dizer. Primeira coisa desses tempos difíceis se nós estamos vivendo tempos difíceis, nós precisamos passar por essa tormenta, nos fortalecendo do ponto de vista teórico, sobretudo, e dando alicerce para que nossas práticas avancem. O Sistema Único de Saúde, ele tem, o nosso Sistema Nacional de Saúde, ele tem uma questão muito específica em relação a muitos outros sistemas, que é a própria concepção de saúde, a concepção ampliada de saúde. Então, nós temos um sistema que constitucionalmente entende a saúde como uma produção social. Não entende saúde como ausência de doença ou simplesmente como um completo bem-estar físico, social e mental. Nós, no Sistema Único de Saúde, do ponto de vista constitucional, nós quisemos avançar em relação a isso. Quando eu estou dizendo isso, se o sistema de saúde ele entende a saúde
como uma concepção ampliada, ele não pode ser um conjunto apenas de estabelecimento de saúde, ele não pode ser um conjunto apenas de profissionais de saúde. Ele precisa ser isso também, mas ele só vai avançar, só vai dar certo com bases sociais muito avançadas. E nós temos muitos problemas sociais que o sistema de saúde tenta também resolver, mas que também sozinho ele não dá conta. O sistema de saúde brasileiro, o SUS, ele é um direito de cidadania. Apesar de a gente ouvir isso o tempo todo, é importante estar o tempo todo reforçando que é uma obrigação do Estado. Então, eu acho importante que o secretário de Saúde do Estado, ele fez a abertura dessa fala e ele faz as promessas de financiamento, de busca de fomento para o Estado. Isso é fundamental. E a gente tem que ficar feliz por isso, mas a gente não entende que isso não é mais do que uma obrigação do Estado. Isso, assim, falo com muita tranquilidade, nenhum secretário, prefeito, vereador ou governador de Estado faz mais do que a obrigação de investir em saúde de qualidade pública. E quando faz isso, a gente tem que reconhecer como um passo importante, mas é uma obrigação de todos. O que é estranho hoje no país é que o discurso seja oposto, que o discurso do sistema de saúde esteja baseada em uma troca de favores. Isso não é possível a gente entender, sobretudo um sistema amplo como o nosso. Nós temos uma questão que todos conhecem, mas que eu vou repetir aqui, que são nossos princípios e diretrizes, até porque eu vou falar de uma dessas diretrizes. O nosso Sistema Único de Saúde ele é baseado em grandes princípios que são os norteadores dos valores macro, que eles estão, inclusive, desenhados a partir de várias cartas internacionais. Nós não inventamos necessariamente isso, mas nós incorporamos para que a gente possa ter um sistema que responda a uma questão muito crucial no país, que é a nossa desigualdade, a nossa concentração de renda. E, para isso, nós também cunhamos algumas diretrizes que também não são necessariamente nossas, mas que respondem, de alguma forma, ao nosso processo histórico, que são as nossas diretrizes: descentralização, intersetorialidade, hierarquização e regionalização. Mas uma coisa que eu quero demarcar é que nenhuma dessas diretrizes, ela sozinha, ela constrói um sistema único de saúde, nem tampouco nenhum dos princípios. Eles são norteadores e eles são o que balizam o que deve ser feito. Por exemplo, hoje a gente está fazendo um recorte da regionalização, mas não se pode falar de regionalização sem ter entendido que o alicerce dela são todos os princípios. Então, a gente não pode defender a regionalização pela regionalização como se fosse uma diretriz por si só. Ela só vai ter sentido se ela estiver baseada numa universalidade, numa integralidade dos direitos, numa reversão das injustiças sociais por meio da equidade e com uma participação social. E aí, como a gente está falando das conferências, da 16ª Conferência Nacional Estadual de Saúde, a gente não pode pensar que a participação social pode ser dada apenas nesse momento ou nesse espaço. Isso precisa ser permanente, senão nós vamos perder o SUS. Eu não acredito que o SUS será destruído, mas ele pode ser privatizado ou inviabilizado e ser tirado da gente aquilo que é de mais nobre, que é o direito à saúde enquanto direito e não como mercadoria. Então, a regionalização que eu vou falar aqui, ela está o tempo todo alicerçada nesses princípios que sustentam o próprio sistema de saúde. Então, é mais do que nunca, a gente precisa defender os princípios do SUS. Ainda que eu possa hoje falar da regionalização, se nós não defendermos os princípios basilares do SUS, não é possível nenhuma dessas diretrizes responder àquilo que a gente almeja enquanto qualidade de assistência e qualidade do cuidado. Houve avanços, houve conquistas, a gente não tem dúvida disso, mas elas estão sob ameaças. E a luta social, ela precisa ser reacendida em todos os sujeitos da prática e os usuários dos serviços. Então, não é uma questão trivial a gente voltar a falar da reforma sanitária em 2019. A reforma sanitária ela não se esgotou e ela precisa ser reativada para que a gente possa fazer sentido a defesa de qualquer uma das diretrizes, inclusive da regionalização. Então, eu até faço uma pergunta nesse slide,
É possível redes regionalizadas de saúde? Eu não vou responder se são possíveis ou não, mas eu quero discutir um pouco sobre isso. O próprio Aloysio da Silva Júnior, aí nesse recorte que eu coloquei, ele vai dizendo que a integralidade ela deve ser uma bandeira da política brasileira, e ela tem que ser indissociável da universalidade e da equidade, tendo o controle social como elemento fulcral para garantir o direito à saúde para todos. E aí eu estou falando da integralidade, porque só faz sentido regionalização, para mim, se nós estivermos garantindo a integralidade. Hoje a discussão é que a integralidade provoca injustiças e por isso a gente não deveria dar tudo a todos. Esse é um discurso simplificado do que é integralidade. Nós estamos falando em direitos sociais de uma população que historicamente não teve direito a nada, ou muito pouco. Então, brigar pela integralidade é fundamental hoje no Brasil. Nós temos uma questão também que eu destaco, que é a complexidade de construir qualquer sistema de saúde, um sistema regionalizado dentro do Brasil especificamente, entendendo que os sistemas regionalizados eles são mais comuns do que incomuns. O que é incomum é a descentralização como a nossa. Mas como nós começamos de uma maneira invertida, dando mais ênfase à descentralização, nós criamos uma complexidade agora, que é, nós temos um município com grande autonomia, e agora nós queremos criar uma possibilidade de cooperação entre entes que muitas vezes estão disputando entre si. Então é disso que também a gente não pode perder de vista. E um sistema que é extremamente complexo por várias razões, né? Nós somos um país muito grande e um país muito rico, mas uma desigualdade na distribuição de renda que inviabiliza a maioria das intenções coletivas, porque a questão individual está posta como prioridade, inclusive para as pessoas menos favorecidas. Existe uma simbologia do individualismo que perpassa toda a sociedade brasileira, e isso, quando a gente discute regionalização, inviabiliza se a gente não criar também um sentimento de que as coisas são para todos, e não só para um grupo, ou para um município, ou para um bairro. Então, a gente está defendendo, nessa complexidade, um SUS que é público e universal, e quando a gente fala público e universal, a gente não está falando de uma cobertura universal, a gente está falando de um sistema universal, né? Ou seja, a gente está falando do provimento, ou seja, aquele que oferta o serviço, aquele que paga o serviço, é o Estado, e aí o Estado com E maiúsculo, né? E também o Estado, a sua unidade de federação, mas quem paga é o recurso público, via impostos, no caso do Brasil, e a gente precisa que esses impostos sirvam para pagar isso para todos, né? Como provedor. Não adianta só comprar o serviço da iniciativa privada e dizer que é SUS. Isso também cria uma distorção, porque você alimenta a iniciativa privada de maneira muito, muito perigosa, e depois a iniciativa privada abandona o SUS, mas leva consigo uma parcela dessa população que desacredita do próprio SUS. Então, a gente está defendendo um SUS universal. A gente está defendendo, eu estou defendendo, né? Eu estou convidando vocês a defender isso também. Uma integralidade não só da assistência, não de ter da saúde da família aos hospitais, uma integralidade assistencial. A gente está falando de uma integralidade do cuidado, que é algo um pouco maior. Porque isso significa que nós temos que ter bom serviço de saúde, mas temos que ter profissionais que produzam saúde. Hoje nós temos, e eu não quero também nivelar isso por baixo, mas há cenários muito adversos que a produção do profissional, ainda que ele seja muito comprometido, nem sempre resulta em mais saúde. E isso é uma questão também de que a gente precisa estar atento quando a gente está falando dos processos de fortalecimento do SUS, inclusive via regionalização. E uma complexidade que eu já coloquei aqui, que é a própria justiça social e equidade. Então, no nosso país, nós temos muitas questões a serem resolvidas, essas complexidades. Se a gente está falando de que a saúde é uma visão ampliada, eu também estou entendendo, estou dialogando com vocês, que essas complexidades elas se dão porque nós temos níveis sociais com muitos problemas, né? Nós temos a urbanização acelerada, que não é só no Brasil, em toda a América Latina, mas, ao mesmo tempo, no Brasil, por ser um território muito grande, nós convivemos com territórios remotos e populações rarefeitas, o que vai
vai acabar criando dificuldades de atração profissionais. E isso todo mundo vê no cotidiano, né? As pessoas, por mais bem intencionadas que sejam, elas não querem trabalhar nos locais mais distantes, por mais que se pague, porque são difíceis de estar. Então, a gente tem que pensar isso como uma estratégia muito bem planejada. Não pode também quebrar, né? Assim, a falta de continuidade das políticas públicas no Brasil também faz com que a gente tenha uma certa insegurança institucional. Basta olhar o que aconteceu com Mais Médicos, né? A forma um pouco tumultuada, como começou e como terminou. A distribuição de renda concentrada, isso a gente não pode perder de vista, de estar falando o tempo todo. A gente trabalha com uma população muito pobre, apesar do SUS ser universal, ser para todas as classes sociais, mas o uso dele, do ponto de vista assistencial, principalmente na atenção básica, é dado para uma população mais pobre, né? E essa população, ela fica, muitas vezes, à mercê de uma qualidade da assistência duvidosa, produzindo mais adoecimento, ou pior, desassistida, né? Tendo um ciclo geracional de pobreza por não ter acesso a questões mínimas de saúde. Uma coisa que me chama a atenção também são os padrões de consumo. Os padrões de consumo de todas as naturezas, mas eu quero falar o padrão de consumo na área da saúde. Porque na área de saúde, a gente entendeu tecnologia como equipamentos e todas as pessoas vão desejar o seu sistema de saúde, seja o gestor, seja o profissional de saúde, seja o usuário, aquele que tem mais equipamentos, e não necessariamente aquele que resolve mais os problemas. E isso, no processo de regionalização, isso também é um ponto extremamente importante, porque se eu defendo apenas a quantidade de equipamentos e a quantidade de especialistas que eu tenho no serviço de saúde para chamar ele de regionalizado e de alta concentração, eu, na realidade, estou invertendo uma lógica de resolvibilidade que é não dar sustentação à base, mas, ao mesmo tempo, eu não posso ter uma base forte se eu não tenho continuidade. Então, as coisas precisam ser resolvidas simultaneamente, mas, certamente, sem uma base forte de atenção primária ou de atenção básica, seja como a gente queira chamar, vai ser sempre inviável uma regionalização de qualidade. A gente vai, na realidade, avançar nos instrumentos, mas pode avançar pouco na capacidade de resolver problemas das pessoas. E aí, o que Mendes diz, né, de uma certa tripla carga de doença que a gente convive para resolver. Então, nós temos uma agenda não concluída de doenças infecciosas, e aí a gente vê o sarampo ressurgindo, né? E quantas outras podem ressurgir nesse cenário adverso de desemprego avassalador, de desesperanças de doenças mentais, etc. Nós temos o avanço das doenças crônicas, que elas são a grande maioria, mas serviços que estão organizados para dar conta de doenças infecciosas e não vão dar, e um crescimento das causas externas por conta de diversas circunstâncias da violência urbana, da violência no trânsito, tudo isso desaguando no sistema público de saúde, que é o SUS, né? Que não vai dar conta de resolver sozinho, mas precisa estar atento a isso na sua forma de cuidar das pessoas que sofrem decorrência dessas questões. Então, como eu já coloquei no início, a descentralização e a regionalização, eles não são dois polos necessariamente, mas eles começam no Brasil com muita divergência. Nós optamos inicialmente, né, por uma certa descentralização, porque no Brasil, do ponto de vista histórico, a nossa luta era para que o município tivesse independência, o município ele pudesse ser protagonista, porque nós vivíamos um cenário autoritário. Então, a gente não queria que o gestor central fizesse todas as decisões. A gente achava que os municípios precisavam ser protagonistas porque eles tinham experiências, necessidade e viabilidade de práticas muito mais exitosas. Quando nós entramos num processo mais democrático, isso começou a ter uma possibilidade de entender, olha, o município é protagonista, mas ele sozinho não dá conta. Então, parece que a regionalização pode ser uma via agora de unir esforços para mobilizar recursos que são finitos e necessidades que não podem ser ofertadas por cada um de maneira fragmentada. Hoje você vê que no cenário
que o nosso parece, né, na minha opinião, que o cenário nacional ele inverte, pelo menos no discurso, que o SUS não é tão necessário, que as políticas públicas elas podem ser flexibilizadas, a gente começa a ter medo até que ponto a gente quer de novo alguns mecanismos de concentração. Mas a regionalização não é esse mecanismo de concentração. Ele, na realidade, é um mecanismo em que os municípios se unem de maneira voluntária para usar um recurso em prol do conjunto daquele território. Mas é possível nós pensarmos em cooperação e... Desculpa. É possível nós pensarmos em cooperação nesse cenário de disputas, né? A gente entende, assim, de maneira geral, que, primeiro, um sistema de saúde ele não é um sistema fechado. O que eu quero dizer fechado? Não é uma questão de laboratório em que, se eu mexer algumas peças, elas se mantêm lá no mesmo lugar, e quando eu voltar e eu mexer em outras, as coisas vão se ajustando. É o contrário. Quando eu mexo em alguma coisa, mexo em tudo e nada fica estável. Porque há uma certa dinamicidade o tempo todo nesse sistema, o que faz com que esses grupos de interesses estejam o tempo todo disputando espaços de poder, e esses espaços de poder necessariamente não são para viabilizar o melhor serviço de saúde. Muitas vezes essa disputa de poder é por prestígio pessoal ou por prestígio no sentido de acúmulo de capital político, mas não no sentido também de um capital político para depois angariar melhores possibilidades de construir um sistema público de qualidade. Ao contrário, angariar poder político muitas vezes para fins particulares. Então, essa é uma contradição ou uma dificuldade inerente a qualquer sistema de saúde. Eu não estou falando que isso é do nosso sistema, isso é inerente a qualquer sistema. E a gente não adianta ficar dizendo que o SUS é bonito no papel e na prática não é, porque em nenhum lugar ele é diferente, né? As sociedades organizam os seus serviços de maneira diferente porque ela sonha e luta diferente, né? Se nós não lutarmos, né, do ponto de vista do cotidiano, o nosso sistema de saúde ele não vai deixar de existir, mas ele pode ir por um caminho que talvez não seja o mais desejável para o conjunto da população. Eu já coloquei aqui, né, dessa dificuldade de cooperação e corresponsabilização. Então, são possíveis? Eu faço essa pergunta para mim mesmo e queria que vocês fizessem para vocês. O tempo todo a gente vai dizer, não, como é que a gente vai pensar em cooperação entre entes que disputam entre si, né? São partidos diferentes nos municípios. O gestor, o executivo, ele está disputando entre si. A questão está disputando o quê? Se a gente falar de saúde, entender que os ganhos de saúde são ganhos para todos, inclusive do ponto de vista do capital político, talvez a regionalização ela possa ser uma ferramenta, uma estratégia de organização de serviços de saúde para colocar em pauta o que é que a gente pode lutar de maneira comum. Essa é a ideia central da regionalização. Só um minuto. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos, independente dos interesses do executivo, do legislativo local ou estadual, nós temos disparidades entre os municípios. Nós temos condições geográficas muito diferentes entre os municípios. Então, os municípios têm muitas dificuldades de resolver os seus problemas e não dá para você homogeneizar todas as questões para todos os municípios. Nós temos problemas demográficos, não só da população rarefeita, como nós temos, por exemplo, na região de Vitória da Conquista, um município com 350 mil habitantes e os demais todos com menos de 50 mil. Então, você tem uma discrepância muito grande populacional e é difícil que os municípios consigam lidar com essa discrepância populacional do ponto de vista da oferta de serviço. Então, eles vão ter sempre que precisar um do outro. Ou eles vão precisar disso porque eles sentam à mesa e negociam, ou a população vai invadir o outro serviço porque ela precisa, de alguma forma. E se ela for barrada de acessar esse serviço, vai criar um caos social de tamanha ordem. Então, eu não sei se eu não estou conversando com vocês, mas tem tanta gente ouvindo, né? Não sei se eu estou me fazendo
ser compreendido, eu espero que sim, mas a minha fala é toda mais uma defesa do que simplesmente mostrar os problemas que a gente já conhece, mas eu vou reafirmá-los, porque é um momento de reafirmação. Espero que vocês me compreendam em relação a isso, né? Então, essa complexidade aí dos municípios que excede, transpõe a possibilidade de cada um resolver os seus problemas sozinhos, isso vocês estão bastante acostumados a ouvir e experienciar isso na prática, que os municípios não dão conta, a gente precisa dos outros. E aí a regionalização, enquanto diretriz, enquanto estratégia de arrumação do sistema de saúde, ele vai tentar equacionar um pouco dessas distorções através da tecnologia, e aí estou falando da tecnologia mais dura, da máquina, né, em locais mais oportunos, né, em locais mais acessíveis para um conjunto da população, para que pequenos municípios não precisem ter tudo, até porque eles não conseguiriam mesmo que quisessem, a não ser municípios muito ricos, que nós temos também alguns casos de municípios que têm royalties e conseguem ter vários serviços dentro de si mesmo, dentro do seu próprio território. Mas a gente está falando de um conjunto de municípios que não atende isso, e talvez isso também, não, mesmo que atendesse, não seria o interessante. A regionalização tenta responder a uma certa racionalidade sistêmica, ou seja, que como é que eu oferto melhor o serviço para a população para que ela tenha acesso de qualidade e em tempo oportuno. A questão do tempo oportuno é primordial, porque não adianta só dizer que na região tem um serviço se aquilo não está oportunamente a serviço daquela população, se ela é difícil acesso. Se é difícil acesso, a gente precisa colocar em mais de um lugar. Então, a regionalização ela tem uma questão aí de organização, da escala, escopo, né? Ou seja, de onde eu vou colocar uma questão de população, do que eu vou colocar em cada lugar, mas eu não posso engessar isso a ponto de que, porque é um município maior, é o que tem maior possibilidade de ter tudo, vai ser ter só nele. Eu preciso fazer uma regionalização que, do ponto de vista do acesso, viabilize que as pessoas façam uso do serviço, senão ele permanece pouco equitativo. Ele pode responder a uma escala muito importante, mas ele pode ser inacessível para uma população que precisa muito e que vai ser excluída porque não consegue acessar. A gente precisa, logicamente, de uma articulação intersetorial. A gente fica falando de uma articulação só por dentro do próprio serviço de saúde, mas se não tiver uma articulação, se o sistema de saúde ele não se articula com outras secretarias de saúde, se a Secretaria do Estado da Bahia de Saúde ela não se articula com outras secretarias, certamente ela não vai ter êxito em muitas coisas que são determinantes para você ter qualidade de saúde. A questão de saneamento, a questão da distribuição de renda, isso são critérios indispensáveis para as pessoas terem saúde, para elas terem segurança na vida, né? Se elas não têm segurança na vida, as pessoas adoecem, né? Então, é uma necessidade dessa articulação intersetorial. Aí, de maneira muito esquemática, eu não vou detalhar esse quadro aí, mas aí, o que eu estou falando também de uma certa regionalização, ela tem, do ponto de vista do centro, uma atenção primária, né? Uma atenção primária à saúde, ou atenção básica à saúde, como centro de comunicação. Então, me valendo das palavras de Mendes, não são palavras minhas, nenhuma dessas palavras no geral são minhas, foram algumas interpretações, mas eu estou falando de uma atenção primária central, mas entendendo que se eu quero regionalizar, eu preciso ter forte o serviço que está perto das pessoas, para que as pessoas resolvam tudo aquilo que pode ser resolvido facilmente do ponto de vista da distância e da complexidade. Então, uma outra coisa, quando a gente está falando isso, a gente não está falando de um serviço de saúde e atenção primária simplificado, que tem meia dúzia de coisas para ser ofertado. Não, a gente está falando de uma atenção primária, que ela investe não em quantidade de unidades que tem, mas unidades que são resolutivas. Isso, para mim, é fundamental. Na minha compreensão, é resolutiva. Se eu quero só atenção primária seletiva, ou seja, que oferta, mas não oferta com qualidade, que não oferta no tempo em que as pessoas podem fazer uso, essa atenção primária ela não vai ser fortalecida, ela não vai dar conta de resolver problemas e as pessoas vão buscar outros serviços. E se buscam outros serviços, primeiro, eles vão ter que existir. E aí é uma questão. Uma segunda é que se a atenção primária não resolve, elas vão buscar coisas que precisariam resolver, e aí esses serviços especializados, por mais que eles existam, eles não vão dar conta. E aí essa tal fila de espera por procedimentos especializados não vão se esgotar nunca, mesmo que eu tenha
todos os centros de especialidades regionais que o governo venha a inaugurar. Eles são fundamentais, parecem ser fundamentais do ponto de vista da oferta do serviço, mas eles vão ser totalmente inócuos se a gente não fortalecer uma atenção primária de qualidade. Isso eu também não tenho dúvida, assim. Mas isso é uma percepção minha. Eu não sei se todos vocês também concordam comigo. Uma questão do sistema regional são os sistemas secundários, né? Ou seja, os serviços especializados, que eu estou dizendo aí. Eles são fundamentais, mas eles não podem ser serviços estanques, que é um outro problema na regionalização. Então, você abre um serviço especializado, geralmente na cidade, no polo regional, vamos dizer assim, mas ele não se comunica com a atenção primária. Então, eles fazem os seus serviços de maneira estanque, resolvem o que tem que resolver um pouco na queixa-conduta, né, naquilo que foi referenciado, quando é adequadamente referenciado, mas ele não dá um retorno adequado à atenção primária. Isso é um problema grave. As pessoas da atenção primária recebem os usuários que foram no serviço especializado sem saber o que foi feito. E perguntam às pessoas o que foi feito, elas não sabem dizer, porque se me perguntarem às vezes o que foi feito no serviço especializado, às vezes nem eu sei, eu estou falando de mim, né? Porque tem algumas questões que a gente compreende pouco. Então, não pode esperar só que o usuário diga o que foi feito. A gente precisa ter um sistema de informação que garanta ao usuário e garanta ao profissional que ele saiba o que foi feito e possa dar continuidade. Então, não é ter só o serviço de especialidades, não é ter mais procedimentos, é ter procedimentos resolutivos e comunicacionais entre os serviços. A mesma coisa do hospital. O hospital não pode ser uma ilha. Né? O hospital é fundamental, não pode ter um sistema de saúde sem hospital. Isso não, até então eu desconheço nos sistemas modernos, o que eu quero dizer. Né? Já existiram serviços de saúde sem hospital, a gente tinha outras práticas de resolver os problemas, mas hoje o hospital ele é central de fato. E ele não precisa perder a centralidade, o que ele precisa perder é a busca de casos em que ele não precisa, não é da sua competência. Né? O hospital ele precisa ser um serviço referenciado, precisa ser um serviço em que as pessoas vão porque elas necessitam de um serviço hospitalar, né? Cirúrgico, internação, sei lá o que, depende de qual país a gente está falando. O hospital não é um modelo único também, mas no nosso caso, o hospital ele passou a ser também porta aberta para serviços que deveriam ser resolvidos em outros níveis de assistência, de outras complexidades. E isso é uma questão importante. E, às vezes, há uma certa... O hospital ele fica na rede sem diálogo com os demais níveis de atenção. Muitas vezes, o próprio secretário de saúde de alguns municípios, principalmente dos municípios maiores, não tem gerência sobre os hospitais. Né? O diretor do hospital não conversa com o próprio secretário de saúde. Ele é o secretário de saúde, muitas vezes, da atenção básica. E o secretário de saúde ele precisa ser um secretário de saúde da rede. E isso é difícil de fazer. Tá? Mas essa é uma questão que precisa ser, inclusive nas conferências, ser debatida o lugar do hospital e o diálogo entre os diretores de hospitais e o secretário de saúde, principalmente os pequenos municípios, que têm, às vezes, até questões técnicas que impedem um diálogo de mesmo nível, há uma discrepância de informação, mas isso não pode ser colocado em detrimento dos municípios, ao contrário, quem tem que levar o discurso de maneira que seja compreendido são aqueles que detêm um discurso privilegiado, tem que traduzir o que está falando. Então, a regionalização, ela carece de uma governança, né? Ou seja, que os atores do lugar eles se responsabilizem pela saúde no território e não só sobre em seu município. Claro que a gente tem que defender o município, no ponto de vista, as pessoas moram num lugar chamado município, mas o município também o município é uma coisa, vamos dizer assim, real, não é abstrata. A região ela ainda é abstrata para o jeito que nós construímos. Nós não temos uma identidade regional, as pessoas não têm uma identidade necessariamente regional. O território regional, ainda que a gente tenha na Bahia os territórios chamados territórios de identidade, mas eles não são, os territórios de identidade, eles não são os territórios do PDR, eles são coisas distintas a maioria das vezes. Então, o território sanitário, que é esse território que a gente está falando da regionalização, eles não têm identidade necessariamente com as pessoas, eles têm racionalidades econômicas, têm uma racionalidade sanitária do ponto de vista do acesso, e mesmo assim não é bem
bem demarcado. Mas, claro, isso não é um problema necessariamente do desenho, isso tem a ver com questões históricas. Nós temos, historicamente, no nosso estado, um vazio assistencial que é terrível. Nós temos décadas de desinvestimento ou não investimento em serviços de saúde de qualidade. Parece que há uma tentativa de reversão desses vazios assistenciais, mas isso precisa andar mais rápido, ainda é insuficiente, porque as pessoas estão morrendo. Então, se você pensar 1, 2 anos, significam crianças que podem não ser mais salvas, elas morrem por desassistência. Mas, claro, a gente não pode acreditar a morte infantil apenas ao serviço de saúde, mas a gente pode acreditar ao serviço de saúde uma responsabilidade também por isso. Então, será que a regionalização é, de fato, essa missão impossível? Eu peguei essa foto de uma colega minha, Jamile, aqui do Núcleo Regional de Saúde, né? Ela fez uma apresentação aqui e fez essa pergunta. E, de fato, a gente fica pensando, é impossível, é possível fazer a regionalização com tanta discrepância? A questão não é ser possível ou impossível, ela é necessária. Então, se ela é necessária, a gente tem que fazer o impossível virar possível se a gente tem compromisso com as pessoas. A gente está falando de mortes evitáveis, ou de pessoas que poderiam prolongar o tempo de vida e morrem por desassistência, por demora em um acesso oportuno ao serviço de saúde. Por isso que a regionalização é importante. Porque os municípios não vão dar conta e as pessoas estão morrendo nos seus municípios porque elas desacreditam. Ou então elas acham que só o privado vai dar conta disso e elas tiram o que elas não têm para pagar no privado por uma coisa que é de direito, e aí faltam todas as outras coisas. Enquanto ela não morre da doença, ela morre de outros problemas em decorrência de uma certa falência do próprio gasto com assistência de financiamento muito alto. Tá? Então, por isso que não é uma questão de ser só impossível ou possível, é uma questão de necessidade. E no estado da Bahia, que é um estado do tamanho da França, né, assim, devido às proporções, mais ou menos isso, nós temos 417 municípios, divididos em 28 regiões. E desses municípios, 90% deles têm até 50 mil habitantes. Tantos outros têm de 10 a 20 mil habitantes, são municípios. E não é só isso. Eles não só têm uma população muito pequena, como essa população é muito rural, elas estão nas zonas rurais. Então, você tem às vezes um município de 10 mil habitantes, em que 4 mil moram, vamos chamar, no centro, na zona urbana, e os outros 6 mil moram na zona rural. Então, é uma dificuldade, são populações de rural, são pessoas do campo, que têm todas as dificuldades das populações de campo. Né? As dificuldades de historicamente não ter investimento e de uma dificuldade de acesso. A gente está falando de distâncias muito grandes. Então, hoje, por exemplo, em Vitória da Conquista, estou falando da região, você tem cidades que são a 100 quilômetros, que seria razoavelmente uma distância para você acessar serviço. Mas quando essa estrada é de terra, ou quando você não tem transporte regular, nem público nem privado, você está dizendo que as pessoas, você tem um serviço, mas as pessoas não vão. No máximo, as pessoas que moram no centro irão, mas as pessoas da zona rural, elas perdem. E quando elas conseguem, chegam, os profissionais, alguns profissionais, peço licença, que não estou falando especificamente de nenhum de nós, mas existe isso na rede, alguns profissionais que negam assistência porque o outro se atrasou, muitas vezes foi a única chance que teve de chegar. Então, a gente não pode falar de regionalização só por conta de serviço, a gente tem que falar de regionalização como rede de pessoas que estão em comunicação para resolver problemas de um determinado território. Isso tem a ver com compromisso. Governança não é feito só por gestor. Governança é feito pela sociedade, né? Principalmente pela sociedade informada e pelos conselhos, pelos comitês de saúde, né? Que defendem a saúde de alguma forma. E aí, só colocando um adendo, a regionalização, de maneira geral, é pouco discutida pelos conselhos de saúde, pelos conselhos municipais de saúde, porque, inclusive, muitas vezes, essa pauta do município na região não entra nesse debate. Tá? Então, nós temos, nesse modelo nosso atual, né, um modelo que ele é um modelo principalmente fragmentado, né? Então, os serviços não estão integrados do ponto de vista comunicacional, eles existem os serviços complementares, né? Atenção básica, que a gente chama de serviços secundários, de serviços hospitalares, eles existem, se eles são insuficientes ou não, são outras questões, mas eles existem. Mas o problema de existir-los, é que a questão é que eles estão fragmentados, eles não se comunicam entre si de maneira a resolver problemas. Eles se comunicam, às vezes, de maneira burocrática.
A burocracia, nesse sentido, ela não está aliada à questão da necessidade das pessoas. Então, você vê alguns discursos, algumas pesquisas que a gente desenvolveu aqui, que o usuário diz assim, que os profissionais constatam, o usuário chega aqui sem saber por que veio, sem saber por que tem, e sai daqui sem saber o que foi feito. É esse nível de usuário que nós temos. Tá? Que o serviço de saúde ele não vai resolver, porque isso é um problema educacional, um problema social, mas ele tem que ser sensível a essa característica de desigualdade da população para poder tentar resolver o mínimo possível e ouvir essa pessoa. Então, você tem um modelo que a gente chama tradicionalmente de piramidal. Esse modelo piramidal ele não é um problema em si sozinho, porque você tem outros lugares que têm modelos piramidais e são bem resolutivos, mas no nosso, a questão é que nós temos um modelo piramidal hierarquizado, em que quem está no topo se considera mais importante do que quem está na ponta. Não é uma questão de fluxo, que quem entra primeiro, por isso que a base é larga, e aí vai para cima só aquelas pessoas que necessitam especificamente daquilo. Não é isso só. Aqui, o nosso modelo piramidal, ela teve uma compreensão equivocada do ponto de vista do financiamento. Então, quem está na ponta recebe mais, tanto do ponto de vista do profissional, quanto do ponto de vista dos serviços, é um maior investimento. E quem está na ponta, na base da pirâmide, tem um desprestígio entre os próprios pares. Então, você vai ter médicos da atenção primária altamente comprometidos, ou enfermeiro, qualquer um deles, mas vou falar aqui de médicos, porque tem uma questão específica, né? Muito comprometidos, altamente resolutivos, e que não tem nenhum, e não gozam de prestígio entre os pares médicos que estão nos outros serviços, a ponto de dizer, por que você atende naquele serviçozinho de saúde, né? Como se fosse menor. Então, tem uma inversão de valor do próprio sistema. Por isso que quando a gente está falando de abandonar a pirâmide, a gente não está falando que ela é ruim por si só. A gente está dizendo que esse modelo hierárquico do pensamento e esse modelo hierárquico de financiamento, ele não está centrado no cuidado, está centrado em uma certa mercadoria. E entender saúde como não mercadoria, que é o princípio basilar do SUS, requer talvez um sistema mais circular, um sistema que o próprio Mendes, novamente, né, não é que ele seja meu autor predileto, mas é porque ele fez algumas construções que são interessantes. Então, ele chama de um modelo poliárquico, ou seja, todos os pontos do serviço têm responsabilidade e têm poder. Isso é inerente, tem poder sim, mas esse poder é compartilhado. Né? Esse poder não é para se mostrar mais importante, mas é para se mostrar que é importante para resolver determinado problema e que a outra ponta reconhece isso. Porque o que ela quer, porque a questão é que o outro tem que entender que se alguém pode resolver melhor do que eu, que resolva, mas eu não tenho que delegar. Eu tenho que apoiar a resolução, porque o centro não pode ser o profissional, o centro é o cuidado, o centro é a pessoa que está sob cuidado. Eu não vou colocar isso aqui porque já anunciei esse sistema aí, essa estrutura operacional das redes. Quem tiver interesse tem um documento de estrutura de redes operacionais que também é da OPAS e foi feita em cooperação aí com o Eugênio Vilaça Mendes, né? Mas o que é que eu estou denunciando ou convidando vocês a pensar, a defender nas conferências? É que vamos defender a regionalização, tudo bem, mas ela é insuficiente sem mudança do modelo de atenção. Então, uma regionalização com um sistema hierarquizado, achando que quem está na ponta é melhor do que, quem está no ápice é melhor do que quem está na base, é uma inversão de valor. Né? Então, precisa um investimento na formação, isso o tempo todo. E ela é insuficiente também, mas ela é necessária. Eu também sou professor de sala de aula e vejo como os alunos, por mais que eu tente falar uma linguagem, convidá-los a pensar que o modelo distorce a formação, que o modelo de formação também ele descaracteriza a produção do cuidado de qualidade, os próprios alunos eles não querem, porque eles não veem isso na prática. Então, a gente tem que fazer os dois movimentos. É mudar a formação, assim, convidando os alunos, os estudantes a pensar isso, os estudantes da graduação, mas também está invertendo um pouco o modelo para que ele encontre na prática aquilo que ele está aprendendo na teoria. Senão, essa discrepância faz com que ele também não deseje, não crie uma simbologia de que a atenção básica, por exemplo, vale a pena e que o modelo regionalizado pode ser bastante promissor para resolver problemas. A gente também não pode pensar em regionalização sem mudança do processo de trabalho, porque se eu faço uma regionalização e as pessoas continuam trabalhando na lógica individual, na lógica de não rede, a regionalização não funciona, ela só vai estar no papel. Eu volto
a defender que a regionalização é uma rede de pessoas. Os serviços são onde as pessoas trabalham, mas quem operacionaliza são pessoas, né? Quem opera a máquina são pessoas, quem compra e diz onde a máquina está são pessoas. Então, são elas que têm que entender que é o papel dela, que é o nosso papel de compromisso para que a regionalização ela realmente aconteça. E não existe regionalização assim, de qualidade com pessoas vivendo mal. Né? Então, você tem uma regionalização vigorosa, com todos os serviços maravilhosos, com os profissionais que se comunicam, mas as pessoas vivem em condições de miséria, em condições de subemprego, em condições de trabalho escravo, sendo exploradas, elas não vão ter saúde, elas vão buscar essa rede regionalizada apenas para tratar de doença o tempo todo. E uma rede regionalizada ela tem que ser responsável pela promoção da saúde, né? Para que as pessoas que entrem no serviço de saúde vão procurar porque precisam dele, e não porque a vida é tão cruel que o tempo todo produz adoecimento nelas. Então, a gente tem que defender simultaneamente serviços de saúde e produção de lugares saudáveis, né, de cidades saudáveis. Então, acho que a pauta, inclusive, nas conferências, não pode ser a defesa do sistema único pelo sistema único de saúde como uma coisa endógena. Ao contrário, precisa ser a defesa do sistema único de saúde, mas ele localizado em uma sociedade que se valoriza, que se redescobre como uma sociedade que tem direitos. Eu vou colocar agora, aí eu tenho uma quantidade de slides grande, né, e eu não vou colocar tudo, mas vou deixar à disposição para vocês. Eu vou colocar algumas questões gerais que nós trouxemos aqui em algumas pesquisas e que talvez você se encontre nessas falas, mas que por conta da quantidade de slides, de dados, além de ficar chato, vocês vão ficar cansados, eu tenho também um tempo curto. Então, eu falei esse tempo todo, esse preâmbulo, para falar da regionalização, essa defesa da regionalização, do sentido dela, eu acho que tem que compreender o sentido, e aí para dizer desses desafios, que é o título também da palestra, desafios à integração e desafios à coordenação. Então, de maneira rápida, né, sobre os desafios da integração, ou seja, como os serviços de diferentes espaços, eles se comunicam, eles se integram para resolver os problemas, algumas questões que eu destaquei, por exemplo, as antigas DIRES transformadas em INRS, que foi a mudança administrativa. Tá, essa mudança administrativa ela tem várias razões dela poder acontecer. A única razão que não pode ser a defendida é apenas econômica. Eu acho que esse discurso economicista, ele destrói o argumento em prol da saúde. Agora, que as DIRES tinham problemas e permanecem com problemas, mesmo sendo INRS, isso é indiscutível. Então, a questão é qual é o papel das instâncias regionais na regionalização. Então, a defesa, eu acho que numa conferência de saúde, é discutir qual é o papel desse lugar. Né? Quem são esses técnicos que trabalham ali? Eles são suficientes? Em que grau de trabalho eles podem contribuir? Como é que você pensa no estado como a Bahia, de 28 regiões, sem uma instância regional, ou seja, sem que a CESAB esteja em cada um desses espaços e não apenas em Salvador, só que estando nesse lugar como instâncias resolutivas. Então, você tem muitas vezes a INRS, ou as bases, né, muito frágeis, e pior, sem ter o reconhecimento dos próprios municípios, ou então sendo referência apenas para os municípios de pequeno porte, o que também é uma distorção. Então, a instância regional precisa ser uma referência regional. E hoje, com o INRS para as chamadas macro-regiões, isso se transforma também num desafio maior. Eu tenho as minhas dúvidas se esse é o melhor modelo. Eu acho ainda que nas regiões de saúde você precisa ter instâncias regionais fortalecidas, com técnicos valorizados. Agora, você também tem técnicos de todas as naturezas, eu não sou ingênuo em saber o que se representavam as DIRES em determinado momento, mas eu acho que há também muita gente comprometida, a gente tem que revalorizar isso e, inclusive, pensar em uma renovação dessas instâncias. Talvez mudar o nome não seja a questão, mas mudar as práticas, entender o lugar dos núcleos regionais, das antigas DIRES, na minha opinião, continua sendo uma coisa importante. As comissões de intergestores regionais, elas são, na minha opinião, um local extremamente importante,
para a regionalização, né? Porque é um local onde os secretários de saúde eles podem sentar e conversar. O problema é que ainda essas instâncias elas trazem, claro, todos os problemas que os secretários têm, de vícios de defender apenas o seu município, e aí às vezes só está na reunião, quando tem uma pauta do seu interesse. Ou então existe uma incompatibilidade técnica entre o gestor, ou seja, a formação do gestor não é para a saúde, e ele aceita ser secretário de saúde. Eu acho que deveria pensar esse lugar. Eu acho que o executivo deveria ser comprometido a colocar o secretário que saiba o que é saúde. Eu não estou dizendo que ele precisa ter a formação em saúde, ele precisa ter a compreensão do que é saúde do Sistema Único de Saúde, que são coisas totalmente distintas. Se ele é engenheiro, ou ele é médico, ou é enfermeiro, isso não é necessariamente a questão se existe um compromisso com o Sistema Único. Nessas comissões, você ouve e percebe um paradoxo entre colegiado regional e os interesses locais. Então, você vai para uma reunião e a discussão, por mais que ela esteja numa comissão intergestores regional, a discussão é quem vai levar o serviço para si, ou quem não quer, porque agora também é um pouco diferente, né? As pessoas também os gestores não querem mais nos seus lugares para não se responsabilizar. Né? E a gente entende, tem a questão do financiamento, tem a questão da insegurança institucional, mas a defesa da CI, eu acho que ela deve ser contundente como um espaço, inclusive pedagógico, porque os gestores ali aprendem a ser gestores de um espaço territorial que é compartilhado, que não é só do seu município. Deixa eu passar um pouco mais rápido. Eu coloquei no slide anterior uma questão bastante séria, que é a questão do público e privado no serviço de saúde. Então, uma subordinação, isso os gestores falam o tempo todo, uma subordinação à lógica privada, então serviços privados tomando conta do SUS. Isso é uma questão perigosa, porque você depois pode não ter mais como retomar, e as pessoas, o usuário pode não perceber que o SUS ele é mais do que ser ofertado pelo serviço privado. O SUS ele pode fazer uma auto-oferta, ele pode ser o provedor total e o financiador, né? Basta ter coragem, isso também é difícil. E aí, eu acho que a gente tem que ter uma defesa o tempo todo da provisão pública, ou seja, do recurso, da oferta pública. E aí, inclusive, uma coisa, de termos concurso para profissionais trabalharem como profissionais do SUS e não só profissionais serem contratos precários, porque isso também é um grave problema. Então, você ter vários profissionais, principalmente os profissionais dos serviços especializados, sendo contratados por hora ou por procedimento, e aí concentra o serviço em um determinado momento. Então, você tem a oferta, você zera a fila, mas você não zera a resolução, porque as pessoas vão ter a consulta, mas não resolve o problema. Isso é um problema grave. Tá? Então, o tempo todo eu estou chamando a atenção que não é só a oferta de serviço, mas a qualidade do serviço ofertado. Né? Eu acho que isso tem que estar o tempo todo em pauta, mas eu também não sou ingênuo de entender que a gente não tem serviço, né, suficiente. Mas eu estou chamando a atenção que o puro desejo de mais procedimentos, ele também não vai resolver o problema. Ele vai melhorar o acesso, mas ele pode não resolver o problema de saúde das pessoas. O que é que eu posso destacar mais aqui para vocês? Essa defesa, né, informacional entre os estabelecimentos, já falei aqui na minha fala, uma defesa de processos matriciais, e aí não é só esse matriciamento que a gente está colocando aí, que a gente chama, né, do NASF, ou do Serviço de Atenção Básica consigo mesmo, mas a gente precisa envolver o especialista na rede. O especialista ele não é um sujeito fora da rede, que ele está ali, entra, faz o procedimento só e sai. Ele é a rede, ele e ela são a rede, esses profissionais dos serviços especializados. Estou chamando de serviços especializados, entendo, os serviços de atenção secundária e hospitalar. Então, esses profissionais, eles podem dar a formação dentro do serviço. Né? E a gente precisa envolver os profissionais de alguma forma à resistência. Eu não sei como fazer, não estou dizendo que eu saberia como fazer, mas assim, a gente não pode simplesmente também
cruzar os braços e achar que o profissional, porque ele é médico, ou porque ele é enfermeiro, ou qualquer outro, dentista, seja lá o que for, da atenção especializada, que ele é um ser que não pode ser, que a gente não pode conversar, que a gente não pode fazer algumas exigências. Precisa fazer exigências. As pessoas recebem o dinheiro público, elas precisam ser exigidas para trabalharem melhor. E se não está a fim de trabalhar, tem que sair. A gente não pode aceitar que as pessoas fiquem trabalhando mal para as pessoas e para a gente também, porque interfere no nosso trabalho. Então, e aí uma coisa que eu acho fundamental, tudo eu acho talvez fundamental, mas essa é o tempo todo basilar também nos serviços regionais, que é o transporte sanitário. Você não pode pensar em serviço regional sem transporte. E aí o transporte também não pode estar a cabo de cada um. As secretarias de saúde, então, o governo do Estado, né, via a Secretaria do Estado, precisa criar estratégias para que seja viabilizado o transporte, para cuidados eletivos, para pessoas com cuidados prolongados que precisam ir rotineiramente para aquele cuidado, e para as pessoas, e sobretudo pessoas que moram na zona rural, as pessoas têm dificuldade de acesso, às vezes não tem dificuldade de ter o procedimento, tem dificuldade de acesso. Aí, o tempo todo a gente ouve também dos serviços, há muita absenteísmo, as pessoas não vão, e culpam as pessoas por não irem, elas não têm como ir muitas vezes, elas esquecem. Então a gente tem que estar lembrando, não é uma rede paternalista, não é disso que eu estou defendendo, mas é uma rede que entende que as pessoas têm problemas de compreensão. E é ela que tem que resolver, não é que ela tem que resolver, mas ela tem que se comprometer com isso. Ela não pode jogar a toalha e dizer, olha, você não veio, o problema é teu. Não, você não veio, o problema é meu também. E a gente precisa de um jeito para que você vá ou que você venha ao serviço. Então, uma defesa ampla de transporte sanitário. E não são esses carros adaptados, como a gente vê por aqui, com as arrebentadas, que as pessoas vêm desconfortável, misturam uma com a outra, que a pessoa vem, faz uma consulta de manhã e só volta à noite, passa o dia todo com fome. Isso é um absurdo. Precisa ter comida para as pessoas. Eu estou falando no termo bem, no jargão mesmo. A pessoa precisa se alimentar. Há casos, e algumas pesquisas que a gente faz aqui, que os usuários, a gente presenciou alguns usuários passando mal dentro do serviço depois que teve a consulta. Então, vai para uma consulta e adoece no processo, porque elas não têm dinheiro para se alimentar, ou elas desconhecem a cidade, elas não conseguem se movimentar na cidade. Então precisa trazer um ente, e aí o carro não suporta mais alguém. Então essa tem que ser uma defesa, eu acho, fundamental sobre o transporte sanitário público para as pessoas. Só precisa ter dinheiro, ganhar dinheiro, para terem acesso ao serviço de saúde. Não pode jogar só elas em qualquer lugar. Aí agora já estou terminando, que agora são os desafios da coordenação do cuidado, que quando eu falei em integração, eu falei de coordenação do cuidado. Coordenação do cuidado nada mais é do que a relação que a atenção primária tem com os demais serviços. Eu já disse que eles estão desintegrados, ou seja, estão fragmentados, não se comunicam. Então, a gente tem uma dificuldade de coordenação. Então, o profissional da atenção básica, ele tem dificuldade de discutir com os profissionais dos outros serviços, onde saber o que foi feito. Isso eu já coloquei. Agora, tem uma também que é bastante importante, é que a descrição. Pessoal, só para informar vocês, teve uma queda, a Adriana entrou em contato aqui comigo, teve uma queda brusca lá de onde ele estava fazendo a transmissão, que inclusive é da universidade, e a gente está tentando restabelecer a conexão aqui, tá bom? Peço que, se puderem, aguardar só mais 2, 3 minutinhos para a gente ver se a gente consegue restabelecer. Enquanto isso, eu disponibilizei aqui o link da declaração de participação. Lembrando que esse link ele fica disponível somente por 24 horas, né, e depois ele é desativado, tá bom? A câmera, mas eu posso concluir aqui falando pelo telefone? Sim, pode falar sim. Tá. Só para avisar aqui, pessoal, Adriano teve uma conexão, como eu falei, caiu, é um problema, teve uma queda brusca lá em Vitória da Conquista, e ele conectou aqui pelo celular, então ele vai finalizar aqui com a gente através do celular, tá bom? Agradeço a todos que aguardaram aí, pode continuar, Adriano. Tá, eu primeiro peço desculpas, mas aqui eu estou na universidade, caiu a rede geral da universidade, está todo mundo sem internet, então eu conectei pelo meu telefone aqui, pela internet remota. Acontece. Deixa eu dizer,
Enfim, a gente está falando aí de comunicação e isso já é um bom retrato do tipo de comunicação que nós acabamos tendo, né? Assim, a gente tem problemas de comunicação no Brasil inteiro, então não se comunicar nem com as tecnologias 4G, etc. Eu estava falando dos problemas da coordenação do cuidado. Eu já falei mais do que suficiente, eu tenho certeza que vocês já estão cansados. Eu quero agradecer pelo que já puderam aproveitar até agora. Só para arrematar uma questão da minha fala, né? Eu estava falando de uma questão das populações e como as equipes são super concentradas de pessoas para cuidar. Então, isso é um problema sério também, você querer que elas coordenem o cuidado, que elas façam um cuidado de qualidade, quando você tem a relação entre população e profissional de saúde, entre uma relação de 4.000 quando respeita o mínimo, né? Mas você tem em algumas cidades mais de 5, 6 mil pessoas por equipe. E isso é uma dificuldade muito grande para se conseguir cuidar das pessoas, sabendo que essa população ela não só precisa de serviço de saúde, como ela tem dificuldade de uma série de outras coisas e que desembocam tudo no serviço de saúde. Então, uma questão que a gente também tem que defender, na minha opinião, eu coloquei aqui no meu slide, é ampliar que a relação entre número de pessoas por equipe tenha que cair. Né? Isso a gente sabe que não vai acontecer agora diante do que a gente está ouvindo no cenário, mas isso precisa ser novamente defendido. Por que eu estou falando isso? Porque os níveis de outros locais, da relação entre equipe e população em outros lugares que avançaram na saúde é a metade da nossa relação. Então, eu acho que a gente tem que pensar se isso também não interfere na possibilidade de qualidade que a gente quer prestar no serviço de saúde. Uma outra questão é que nossos serviços são muito médicos centrados, e aí entendam aos médicos que possivelmente possam estar me ouvindo, isso não é uma crítica pela crítica. Eu quero dizer que às vezes a gente está reclamando que ele é médico centrado, mas com vários lugares sem médicos, o que é uma contradição. Mas o que é médico centrado é porque a prática médica prevalece na prática de todos os outros profissionais. O que é que eu quero dizer também? É que talvez os municípios que tenham dificuldade de atração de médicos também podem investir mais em outros profissionais. E não para substituir, mas porque os outros profissionais também podem fazer práticas abrangentes, que minimizam a carga de doença, que podem também produzir mais saúde, sem necessariamente só precisar do médico, ainda que ele não seja substituível, porque ele é fundamental também no serviço de saúde, mas eu quero dizer que muitos lugares precisam talvez de mais enfermeiros, precisam de mais agentes comunitários, que é uma coisa, inclusive, diferente do que a nova PNAB diz. Você tem que valorizar o agente comunitário, tem que pagar mais agente comunitário, tem que ter mais agente comunitário, tem que ter mais vigilância nos territórios que tem muita vulnerabilidade, e não o oposto. Você talvez tenha que ter mais enfermeiros, e aí, de repente, dos enfermeiros, a enfermeira não precisa fazer a prática médica, até porque não pode. Mas tem várias práticas clínicas que são inerentes à enfermagem, que pode ser desenvolvida nos municípios com grande repercussão e impacto, e às vezes os municípios ficam acanhados em relação a isso, a própria enfermagem fica acanhada em relação a isso. Então você pode fazer qualificações clínicas do processo de trabalho da enfermagem com grande impacto. Tá? Mas ainda assim, serviços também de atenção, de educação em saúde, de promoção da saúde, que são basilares, novamente vou usar esse termo, para quem quer fazer um serviço de qualidade. E aí, tomando o cuidado de não entender a atenção primária como lugar de práticas educativas exclusivamente. A educação em saúde, as práticas educativas são inerentes às práticas, devem ser inerentes às práticas de serviço de saúde, mas toda a atenção básica de qualidade faz uma clínica vigorosa, faz uma clínica resolutiva e também educação de saúde, né, para não ter essa polarização. Eu vou trabalhar na atenção primária porque lá é um local de promoção da saúde, é um lugar de promoção, de resolução de problemas e de doenças, não faz só promoção. Isso que eu acho é uma coisa que eu acho importante. E agora sim, só minhas considerações finais, né, dizendo que eu defendo, eu não vou colocar mais detalhes aqui nos meus slides, vocês podem passar aí e chegarem até as referências ou as considerações finais. Mas o que eu quero dizer é assim, que eu estou defendendo e convidando vocês para defender uma regionalização centrada na gestão do cuidado resolutivo.
com compromisso ético-político de quem faz a saúde. Esse compromisso a gente não pode garantir por ninguém, mas a gente pode se comprometer. Eu acho que a gente tem que o tempo todo estar reafirmando. Num cenário adverso, em que falar de politicamente correto parece que é uma coisa fora de moda, eu acho que a gente tem que resgatar a falar de multiculturalidade, falar de respeito ao outro, falar de diversidade, apostar nas pessoas, então fazer uma regionalização porque precisa de serviço de saúde, mas mais do que isso, resgatar o valor das pessoas. Não é possível a gente viver tempos tão difíceis em que todas as vezes que a gente defende políticas sociais, as pessoas falam que nós somos de esquerda. Bem, se isso é ser de esquerda, espero que todos sejam. Se isso não for ser de esquerda, mas uma bandeira social que prega que a gente precisa defender as pessoas porque é um direito delas serem mais felizes, se elas quiserem ser mais felizes, que aí também a gente precisa respeitar isso. Eu acho que isso é central ainda no discurso do profissional de saúde. Eu acho que essa 18ª Conferência de Saúde, né, oitava mais, né, ou seja, em 1986, a 8ª Conferência de Saúde já defendia esses princípios fundamentais de defesa das pessoas, defesa da vida, defesa de práticas humanizadas, defesas de saúde pública para todo mundo, saúde pública, saúde coletiva para todas as pessoas. A gente tem que resgatar esse discurso, a gente não pode deixar esse discurso para trás, nem ficar cansado. Estou cansado de falar disso, não se cansem não. Reafirmem isso, porque o discurso que fala o contrário, ele está ganhando espaço, está ganhando mentes e corações de jovens desavisados que não sabem o que é a desassistência, ou mesmo desassistidos não entenderam que, para a nossa vida, defender o coletivo é talvez a única chance da gente vencer a violência e, quiçá, a guerra, porque nós estamos vivendo um cenário de guerra, de violência, tanto do discurso quanto a guerra real de mortes cotidianas. Eu acho que falar de sistema de saúde é falar um pouco disso tudo e reafirmar esse direito. Eu só quero também, essa minha última fala, é ser solidário à greve dos professores das universidades estaduais da Bahia. Estão dizendo que foi cortado o salário desses professores, se isso aconteceu é uma pena, né? Somos nós professores, eu sou de universidade pública, mas federal, também corro esse risco, mas as estaduais. Então a gente tem que investir em saúde, a gente tem que investir em educação. Os professores das universidades estaduais precisam ser respeitados. Se tem distorções, vamos conversar, vamos negociar, mas não vamos punir o trabalhador. O professor também é um trabalhador. E todos nós, assim, como vocês da saúde, nós da educação, acho que nós temos que ser solidários em uma defesa contundente do bem público e do respeito às instituições públicas. Eu quero agradecer muito a todos vocês pela paciência, pedir desculpas pelas interrupções, se me excedi ou se falei alguma coisa que toca de maneira inadequada a qualquer um de vocês, eu peço desculpas, mas quero dizer que a intenção, a minha, foi reafirmar uma questão que eu acho que está sendo esvaziada no nosso discurso, que é a defesa da vida e a defesa da saúde coletiva. Então, mais uma vez, obrigado, desejo êxito no trabalho de todos e que possamos avançar na Bahia, apesar das tormentas e apesar de tudo que tenta fazer com que a gente desacredite que vale a pena continuar sendo um lutador e um trabalhador do SUS. Então, um grande abraço, boa tarde a todos. Oi, Adriano. Nossa, muito, muito bom esse momento aqui. Foi extremamente rico. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Pronto. Então, assim, gostaríamos, né, de agradecer. E para finalizar, você está fazendo a transmissão aí do celular, mas eu estou aqui acompanhando a apresentação. Eu vou ler aqui, né, o último slide, essa reflexão que você trouxe aqui de Leonardo Boff. Né, se você me permite, eu gostaria de ler aqui para os profissionais que ainda continuaram aqui conosco assistindo, tá bom? Sim, claro. Construímos o mundo a partir de laços afetivos. Esses laços tornam as pessoas e as situações preciosas, portadoras de valor. Preocupamo-nos com elas, tomamos tempo para dedicar-nos a elas. Sentimos responsabilidade pelo laço que cresceu entre nós e os outros. A categoria cuidado recolhe todo esse modo de ser. Mostra como funcionamos enquanto seres humanos. Então fica essa reflexão aí também de tudo que Adriano trouxe aqui para nós hoje.
né, todo esse conhecimento, essas reflexões. Infelizmente, a gente não vai conseguir esclarecer algumas dúvidas aqui, né, mas a gente acredita que teremos outra oportunidade aí com o Adriano para poder fazer um debate, né, e trazer mais reflexões. Tá bom? Obrigada aí, pessoal. E, Adriano, muito obrigada pela sua contribuição aqui com a gente hoje, tá bom? Eu que agradeço e desejo assim, bom trabalho para vocês e agradeço mais uma vez a oportunidade. Para mim, especialmente para mim, foi bastante importante e prazeroso, inclusive. Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Disponível em qualquer lugar e a qualquer hora. É fácil e sem complicação. Se você é integrante de equipe de saúde da família, núcleo de apoio à saúde da família, consultório na rua, mais médicos, programa Saúde na Escola e Academia da Saúde, se conecte com a gente. Por internet, telefone ou pessoalmente.